temos o estudo aprofundado da doutrina espírita, temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, temos o estudo da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então, são muitos estudos que nós oferecemos e estamos sempre aqui, de portas abertas, para todos vocês. Quem se interessar, é só procurar maiores informações na nossa livraria ou na nossa recepção, tá? Um pedido aqui para vocês, passem na nossa livraria, visitem a nossa livraria. Nós temos muitas obras, muitos livros interessantes e de conteúdo doutrinário maravilhoso para que a gente possa estar sempre se atualizando, lendo. Então, visitem a nossa livraria, o pessoal está lá à espera de vocês, tá bom? E quem quiser livro emprestado, também nós temos uma biblioteca. Às vezes a pessoa não está podendo comprar, então nós emprestamos também. Temos uma biblioteca, é só se inscrever na biblioteca e pegar os livros emprestados para poder ler em casa, né? Com calma, tem um prazo de 30 dias que pode ser renovado. Então, estamos sempre oferecendo o melhor para vocês, tá bom? Eu vou ler uma mensagem que está nesse livrinho Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem que eu trouxe para a nossa reflexão hoje é a mensagem de número 22, Renovação em Amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esse texto é de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E Emmanuel comenta esta passagem. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo do burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingistes a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dar-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e da libertação. Bem, meus irmãos, agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Em seguida, eu vou passar a palavra à nossa palestrante da noite. Vamos orar. Pai amado, Divino Mestre Jesus, aqui estamos reunidos para mais uma reunião pública. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, que todos nós possamos receber as energias, os fluidos que tanto necessitamos para o nosso bem-estar físico, emocional, mental. Abençoa os nossos lares, as pessoas que lá se encontram, que todos possam receber também as boas energias dos teus mensageiros de luz. Em especial, Senhor Jesus, nós te pedimos
Abençoa nossa irmã palestrante da noite de hoje, para que as suas palavras possam ser compreendidas por todos nós e que os ensinamentos que hoje iremos aqui aprender possam servir e serem aplicados no nosso dia a dia. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor, que a tua misericórdia se derrame sobre todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, agora nós damos por início a nossa reunião pública e passamos a palavra à nossa convidada da noite, Daniela Castilho. Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui novamente com vocês. E num dia especial para todos nós. Nós, mulheres, e para os homens também, que nasceram de mulheres. Então também tem o que comemorar, não é verdade? Tem as filhas, tem as esposas, tem as mães, as amigas, e as pessoas queridas em geral. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da visão que a espiritualidade nos trouxe com relação aos direitos do homem e da mulher. E é interessante como isso causa, no entendimento de muitas pessoas, uma grande confusão. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu aquela frase? Uma certa vez eu fui convidada a uma palestra onde eu deveria falar sobre a resiliência da mulher. E eu já comecei a palestra dizendo, gente, eu vou falar sobre a resiliência. Porque quando nós falamos da resiliência da mulher, se subentende que existe uma classe de espíritos femininos. Espírito feminino, gente, não existe. Nós transitamos em corpos femininos, nós transitamos em corpos masculinos. Quem nunca ouviu aquela frase? A mulher é um espírito mais superior que o homem. Aí eu parei assim, teve uma vez que eu ouvi essa frase, eu digo, ixi, Maria. Gente, o nosso modelo estava habitando um corpo de homem. Isso com certeza não foi por um acaso. Ele precisava vir de um corpo masculino, porque tudo que ele conseguiu fazer, se ele estivesse em um corpo feminino, não teria conseguido, porque naquela época não era permitido as mulheres pregarem. As mulheres não podiam frequentar os templos religiosos, porque acreditavam que a mulher era um ser impuro. Eles acreditavam que, já que a mulher havia levado o homem ao pecado, através da maçã do pecado, ela não poderia estar no templo. E o registro que Deus havia deixado na mulher da sua impureza era justamente o ciclo menstrual. A mulher sangrava porque ela havia levado o homem ao erro. Vocês aqui sabiam disso? Pois é a crença da época. Por isso que a mulher hemorrágica, ela não tocou. Ela poderia tocar na canela de Jesus, porque ela estava ali abastadinha, gente. Segundo os evangelhos, engateando, ela poderia tocar na canela dele, no pezinho dele. Não, ela não tocou no pezinho dele, nem na canelinha dele. Ela tocou na roupa dele. E sabe por quê? Porque ela sangrava. E segundo a tradição da época, nesse período, se ela tocasse nele, ela tornaria ele, eu vou usar o termo que se utilizava na época. Isso são livros históricos, mas não são livros espíritas. Livros históricos que levam a gente a conhecer a tradição daquele povo. Tornaria ele uma alma imunda. Então, pensando em não sujar o Cristo, na concepção dela, ela não quis tocar nele. Ela tocou nas vestes
coisa. E é quando ele diz que uma virtude saiu de mim. É importante a gente começar, gente, tendo logo essa consciência de que nós transitamos em corpos femininos e masculinos. Por quê? Porque quando a gente começa a ler, e por isso que eu falei no início, né, que muitas vezes causa uma certa confusão no entendimento. Quando a gente começa a ler esse capítulo, muitas pessoas entendem que existem almas femininas e masculinas e não entendem que, na verdade, os espíritos estão falando da experiência em um corpo feminino e da experiência em um corpo masculino. Quer tirar essa dúvida? Quem é que já leu Filosofia Espírita, de Miramês? Não. Pois é, Miramês também, capítulos do Livro dos Espíritos, e chega a comentar esse trecho. E ali está claro e óbvio que Miramês está falando de função do homem e função da mulher. Corpos, experiências masculinas e femininas na Terra. E os Espíritos dão esse recado tão claro que, se vocês, quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, se pegar no finalzinho da pergunta 822, perdão, diz assim: olha o que os espíritos falam, deixando claro para Kardec que estou falando de fisiologia humana. Olha o que ele diz aqui. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles, sob esse aspecto, e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Os próprios espíritos já esclareceram para Kardec: olha, a gente não está aqui falando que tem alma de mulher e alma de homem, e aquela que é alma de mulher vai reencarnar mulher, por esta vida. Mesmo porque isso não tem o menor sentido. Vamos para o livro Céu e Inferno. Kardec quer saber por que a gente precisa transitar entre diversas experiências na Terra. E ele sai citando a riqueza, a pobreza, o gênero feminino, masculino. Por que a gente precisa ir transitando nessas experiências? E os espíritos respondem a Kardec: lá em Céu e Inferno. Inclusive, tem um trechinho naquele capítulo que fala sobre os anjos. E os espíritos falam para Kardec que é necessário que seja assim, para que a gente consiga observar os vários ângulos de vida aqui na Terra. Se eu sempre nascesse, por exemplo, homem, o que é que eu iria entender das dores, das dificuldades, das lutas e das vitórias das mulheres? Nada. Por isso que nós necessitamos transitarmos entre ambos os sexos, para que a gente possa desenvolver um sentimento chamado empatia. Aí entra num trechinho lá no livro Céu e Inferno, onde fala sobre os anjos, que Kardec pergunta, né? Como é que Deus criou o anjo? Como é que aconteceu isso? E os espíritos dizem a Kardec: não. Foram espíritos que evoluíram e alcançaram esse patamar, mas que já viveram todas as dores da vida na carne, no mundo de prova e expiação, em mundos primitivos, em mundos degenerados, até se tornarem espíritos realmente elevados. E por isso que eles têm tanta empatia com as nossas necessidades aqui na Terra. E trazendo para o nosso tema de hoje, gente, a pergunta 817
de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Olha a resposta dos Espíritos. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Diante de Deus, não existe gênero. Existem almas, existem espíritos. Não existe aquela, como é que eu posso dizer, esse aqui é mais privilegiado do que aquele ali. Não. Existem espíritos. São todos seus filhos. E Deus deu a todos, sem distinção, a oportunidade de progredir. A oportunidade de ter consciência do que é bom e do que não é bom, para a gente e para o outro. Deu a todos o entendimento dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Aí Kardec, ele vai e pergunta, olha a pergunta de Kardec, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Nos mundos primitivos, que todos nós passamos, quem manda? Quem tem força. Manda quem bate mais. Manda quem mata primeiro. Não é verdade? Inconscientemente, nós ainda trazemos essa informação. Vocês sabiam disso? É como se fosse um instinto decorrente dos valores que nós tínhamos nesses mundos, dos vícios morais que nós adquirimos e que aos poucos estamos nos libertando deles. Então, de uma forma inconsciente, muitos homens e mulheres acham que o que vale é a força. Manda quem bater melhor. Isso é sinal da nossa primitividade. Porque nos mundos primitivos, uma das características mais fortes, a escravidão, está lá no Evangelho. Sabe por quê, gente? Porque nos mundos inferiores, o mais forte, ele sempre quer dominar o mais fraco. É como se fosse uma autoafirmação. É a representação do seu poder dentro de uma sociedade. Por que que lá atrás, os homens primitivos, quando eles matavam os seus adversários, eles normalmente pegavam digamos assim, uma pequena lembrancinha do corpo do outro. E muitas vezes aquilo era utilizado como uma indumentária na roupa. Porque por onde ele passava, as pessoas olhavam e diziam, eita, valente. Olha quantos dentes tem ali. Olha, um pedacinho de osso. E eles utilizavam aquilo como uma forma de demonstrar força. E isso, ao longo dos séculos, foi tomando outros refinamentos e, até os dias de hoje, muitos acreditam que é através da força que se manda. Se confunde a liderança
família, nós, pais e mães, devemos representar uma liderança. Mas os déspotas tomam o poder pelo medo, pela violência. Assim, essas criaturas se sentem fortes dentro de uma sociedade. Cala a boca você e o menino, senão apanha todo mundo. Porque eu tenho força para bater em todos vocês. E isso faz com que o império do medo acabe reinando dentro das famílias. E o que é mais triste, gente? Muitas e muitas vezes há quem justifique. Mas ela apanhou porque ela respondeu. Tinha que ficar calada. Se ela ficasse calada, ela tinha apanhado. Não. Ela apanhou porque perto dela existe uma pessoa primitiva. Foi por isso que ela apanhou. Não porque ela respondeu. São esses valores que nós precisamos transformar na nossa mente, gente. Para que a gente compreenda realmente o nosso papel dentro de uma sociedade. Mais na frente, Kardec pergunta: com que objetivo a mulher fisicamente mais fraca do que o homem? Olha, eu fico imaginando a inteligência desse espírito. Porque ele recebe uma resposta e é como se ele dissesse: vou criticar mais. Já que Deus não vê diferença, eu vou criticar mais um pouquinho para saber que, poxa vida, por que ele inventou que a mulher fosse mais fraca fisicamente que o homem? Já que não tem diferença, por que eles nasceram com corpos iguais? Olha a resposta dos espíritos. Para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amarguras. Nós sabemos que no mundo de provas e expiações, a amargura sempre vai ser uma companheira. A dor, a dificuldade. E justamente essas coisas existem decorrentes do nosso egoísmo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para nos tirar da nossa zona de conforto. Porque se a irmã dor, como dizia Francisco de Assis, não cutuca a gente acaba andando. Quantas e quantas vezes a gente só toma uma atitude contra uma pessoa abusiva quando ela passa a nos incomodar? Enquanto está incomodando os outros, a gente está calado. Ninguém fala. Aí quando começa a apertar no nosso sapato, a gente diz assim: agora não, agora eu vou reclamar. Porque fulano já perturbou, se tranca, sai dizendo o nome de todo mundo. Agora eu vou falar porque me incomodou. A irmã dor, ela tem esse poder de nos acordar. Quando a gente fala de funções, nós estamos falando, gente, de corpos. Vocês conseguem entender isso? Nós estamos falando biologicamente, fisicamente. Por que a mulher nasceu mais fraca? Nós sabemos que a nossa, digamos assim, fisicamente, a nossa forma física, ela é resultado de uma série de coisas. Por exemplo, hormônios. A mulher tem uma estrutura hormonal diferente do homem. E
esses hormônios, eles vêm justamente para cuidar dessa fisiologia que Deus nos deu. Por exemplo, nós sabemos que nós, mulheres, temos o ciclo menstrual. E isso acontece porque o nosso útero é fascinado pelos hormônios todos os meses. Por quê? Porque a casa tem que estar limpa para o mês seguinte receber ou não um convidado. Olha a sabedoria de Deus. O homem necessita desse hormônio para fazer a faxina no corpo, nesta região? Não. Mas o homem tem necessidade de outros hormônios em maior quantidade que nós não temos. Por exemplo, a testosterona no homem é de 7 a 8 vezes maior do que na mulher. Você sabia disso? Pois é. E sabe por que isso? Existe uma resposta no cérebro e normalmente o termo que se utiliza no meio das pessoas de saúde é uma resposta neurológica chamada correr ou lutar. O homem tem uma resposta neurológica de correr ou lutar muito, muito mais rápida do que nós, mulheres. Como funciona o correr ou lutar? Quando nós falamos assim, a gente só imagina que a pessoa vai correr ou então vai ficar para a briga. Mas isso é uma forma figurada de falar de reações que ocorrem no organismo diante de um estresse agudo. Por exemplo, diante de uma situação extremamente estressante, o corpo masculino libera determinadas substâncias. E essas substâncias têm uma resposta diferente. Existem alguns hormônios que mandam glicose e oxigênio para os músculos. Nós sabemos que os homens têm mais músculos do que nós mulheres. Esses músculos, eles têm uma resposta de contração maior do que a nossa. Ou seja, os músculos são estriados, então eles se fecham mais diante de uma situação extrema. O sangue, que deveria estar alimentando, oxigenando o cérebro, começa a correr mais para o lado dos tecidos. Para quê? Para que ele não pense tanto. Ele corra para a luta. E todo o seu corpo se prepara para o embate. Nós, mulheres, que temos uma outra carga, temos os mesmos hormônios, mas em quantidades diferentes, temos uma outra carga hormonal, nós reagimos diferente. Diante de uma situação extrema, de estresse extremo, nós também mandamos glicose, mandamos oxigênio para os músculos se contraem, mas nós liberamos outros hormônios que fazem com que a gente raciocine um pouco antes de correr ou lutar. Justamente para quê? Para que a gente corra, mas não esqueça a cria. Então, o que os cientistas foram percebendo? Que para tarefas, como eu poderia dizer, específicas, vou colocar esse nome para que vocês possam compreender. Tem que usar aqui termo que todo mundo entenda. Para tarefas específicas, o homem tem uma resposta mais rápida que a mulher. Para tarefas múltiplas, nós mulheres desempenhamos melhor. Aí eu vou trazer o exemplo de uma obra para que a gente entenda que não existe o melhor nem o pior. Porque muitos podem estar sentados pensando, nossa, mas então as mulheres somos mulheres maravilhas. Os homens não são. Não.
uma experiência que houve uma obra e que hoje muitas mulheres, não sei se vocês sabem, estão sendo absorvidas a mão de obra delas em obras da construção civil. Por quê? Porque se percebeu que os homens, para levantar toda a parte de alvenaria, eles têm maior resistência, mais agilidade. Eles se machucavam que eu digo assim, estresse muscular. O estresse muscular deles é infinitamente menor do que em nós mulheres. Eles lidam muito bem com esse trabalho de peso. Mas também se percebeu que as mulheres faziam toda a parte de acabamento de uma forma mais atenciosa que os homens. E aí começou a se estudar a respeito disso e percebeu que o cérebro da mulher ele é mais atento a detalhes visuais. Se a gente passa o olho, aí diz assim, eita, tem uma teia de aranha. Acabei a pastilha e deixei a teia de aranha. Porque a gente acaba tendo, através do nossa composição fisiológica, os estímulos que o nosso cérebro recebe, faz com que a gente fique mais atento a detalhes pequenos. Mas os homens demonstraram, em funções específicas, habilidades que nós não possuímos. É importante a gente falar sobre isso, gente, para que a gente entenda o que é função. Uma certa vez, eu fui fazer um seminário falando a respeito dos animais. E eu percebi, no momento que eu ia explorando, estudando as pessoas a participarem, porque é uma forma, gente, da gente perceber o feedback que está acontecendo ali. Se as pessoas de fato estão compreendendo o que a gente está falando. E aí eu percebi a resistência das pessoas ao compreender que os animais são algo específicos. E nós temos o triste hábito de tratarmos eles como seres irracionais. Miriam Leite, no livro Filosofia Espírita, diz que Deus deu ao corpo feminino todas as habilidades necessárias para a função que esse corpo deveria exercer na Terra. E que deu ao corpo masculino todas as habilidades, todos os hormônios, todas as substâncias necessárias para a função que ele vai exercer na Terra. E a dificuldade das pessoas em compreender que os animais são seres específicos, que eles também têm uma finalidade no planeta. E está lá escrito. E eu fui trazendo, quando eu falei de Miranda, eu fui trazendo o André Luiz, eu fui trazendo o livro dos Espíritos, eu fui buscando obras, gente, obras sérias, para que as pessoas compreendam. E tem um finalzinho lá na Gênesis, que é muito bom quando diz assim, a vaidade humana fez o homem acreditar que os animais existiam no universo para servir, para fazer gracinha para eles. Quando, na verdade, os animais também têm a sua função na natureza. Porque Deus sabiamente dá a cada ser que Ele cria todas as condições, prepara aqueles seres, aqueles corpos, para as suas funções na Terra. Quando nós, mulheres, estamos amamentando, a troca de olhares com o bebê e o estímulo que o bebê provoca quando ele está mamando, libera ocitocina. Se o nosso corpo não liberasse ocitocina, a gente não teria paciência para um bebê ficar mamando a cada 2, 3 horas por dia.
sabedoria divina. Porque Deus sabia que para a mulher ficaria a função de gerar a vida dentro dela. E ele precisava que aquele corpo lhe desse as condições necessárias para que ela passasse bem aquele momento. Nós sabemos que algumas pessoas têm menos dificuldades. Tem pessoas que tiveram mais ocitocina, outras não. Mas Deus nos deu um corpo capaz de suprir as nossas necessidades. Olha a sabedoria divina. Então, quando os espíritos respondem para Kardec, eles deixam claro, eles falam de função de matéria. Eles não falam de almas femininas, almas masculinas. Eles falam de corpos de carne. É de carne que está se falando. Mais na frente, Kardec pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Olha a resposta dos espíritos. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Gente, eu acho que nós ainda temos muito, sinceramente, nós ainda temos muito a descobrir sobre as potencialidades do corpo material. Sobre as nossas capacidades. Nós ainda temos muito a descobrir. Conhecemos pouco, muito pouco. Nós ainda iremos compreender a grandeza de Deus, a grandeza da criação de Deus, dessa criação de carne. Estamos devagarzinho descobrindo algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu tenho estudado bastante, gente, e que está me despertando uma curiosidade imensa. Eu trabalho dentro de um hospital e eu tenho estudado muito a respeito do que os sentimentos, as emoções, fazem com a nossa saúde. Eu também faço palestras dentro da minha área profissional. E eu me lembro que no Outubro Rosa, eu saí, fiz muita palestra na empresa. E muitas pessoas ficaram surpresas quando descobriram que o câncer é uma célula do nosso próprio corpo, uma célula nossa, produzida pelo nosso corpo, que sofreu uma mutação genética. E essa mutação genética adoece essa célula, e essa célula toma a característica de um ímã. Ela atrai outras células doentes, e elas também, através da divisão celular, ela vai se multiplicando. Assim se forma um tumor de câncer. É uma célula nossa. E muita gente não sabia. E até hoje a ciência não tem precisão na informação por que esta célula adoeceu e sofreu essa alteração genética. Se tem muitas possibilidades, mas ainda não se fechou aquele diagnóstico. É a alimentação, é a forma de vida, é uma série de coisas. Mas, hoje em dia, cientistas estão estudando os efeitos dos nossos sentimentos em cima das nossas células. Olha a ciência chegando. Temos muito a descobrir sobre as potencialidades do corpo feminino e do corpo masculino. E eu tenho mais a dizer, gente. Eu tenho certeza
certeza absoluta que não houve privilégio para ninguém. Deus não criou um corpo melhor para um gênero e para outro não. Pela nossa pouca evolução, talvez ainda não conseguimos perceber as potencialidades desta máquina abençoada que nós utilizamos quando estamos em mundos que necessitam desses corpos. O poder que esse corpo aqui tem, a gente ainda não descobriu todas as potencialidades dele. Mais na frente, diz assim, as funções para as quais a mulher está destinada. Me perdi aqui, foi a hora. Pela natureza, tem uma importância tão grande quanto as do homem? Sim. Aí, olha o que os Espíritos falam. E maiores, é ela quem dá as primeiras noções de vida. Aí alguém pode dizer assim, tá vendo que os espíritos que nascem em corpos femininos são melhores? Aí a gente tem que ir lá para a filosofia espírita ver o que Miramês falou. Miramês estava falando de educação. Vocês sabiam que até na hora que nós estamos amamentando uma criança, a educação começa ali? Pois é. Ali começa a educação. Porque a educação, gente, é algo tão amplo. A partir do momento que você começa a interagir com aquele bebê, que você começa a conviver, que você começa a respeitar as necessidades dele, que você começa também a ir, de alguma forma, ensinando a ele também os seus limites. Por exemplo, quando eu tive filho, uma das coisas que a médica pediatra disse para mim, mãe, quando ele estiver mamando, não deixe ele ficar mordendo o seu peito. Aí eu pensei, eu digo, meu Deus, eu tenho tanto neném, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, ele não morde? Ela disse, não. Quando ele morder, você tira ele do peito. Conta mais ou menos até 15 e coloca de novo. Só isso. E, gente, eu digo a vocês, funciona. Deu certo. Deu certo. Eu levei muita mordida. Não foi brincadeira. E graças a Deus encontrei uma pediatra que sabia trabalhar esse contexto. Ela disse, tira ele do peito. No início ele vai abrir um berreiro que abria, viu, gente? Era um berreiro gigante. Eu ficava contando, ele gritando e eu contando. 1, 2, 3, 4, 5. Quando passava, ele chegava até 15, eu botava de volta. Com o passar do tempo, ele começou a entender. Se eu morder manhã, eu perco o peito. Então, o Miramês, ele fala a respeito dessa questão, dessa noção de educação. Que desde o ventre a gente vai formando essa convivência, esses valores com aquele serzinho que está ali dentro da gente. Desde o ventre. A gente já vai passando para eles através da nossa energia, gente. Os valores do amor, da compaixão, do perdão. Eu me lembro que eu gostava muito de orar quando eu estava grávida, eu gostava de botar as mãos na barriga e começava a orar. Gente, meus filhos, às vezes o meu filho estava assim. Aí quando eu começava a orar, ele parava. Quando eu terminava de orar, ele começava a rodar de novo. É como se ele percebesse que aquele era um momento sagrado. E eles percebem através das energias. Se a gente for falar aqui a respeito dessa interação energia entre mãe e o feto, a gente vai até meia-noite. Gente, é um chakra tão poderoso, genésico, que é responsável por
que a gente tenha mais entendimento do poder que ele tem. Por isso que Deus justamente colocou ele como responsável por cuidar energeticamente dessa área. Mais na frente, diz assim: os homens sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens. É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereris que eles fizessem. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? Olha a resposta dos Espíritos. De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Ele está falando de vida em corpos. Viu, gente? Ele não está falando de almas. Almas femininas para um lado, almas masculinas para o outro. Não, ele está falando de vida na terra. Para que a lei seja justa, faz-se necessário que ambos tenham o mesmo direito, de direito sim, mas de função não. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Por isso que eu tenho certeza que os corpos femininos não são melhores que os masculinos. Talvez a gente ainda não tenha descoberto toda a potencialidade de ambos. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Aí os espíritos falam e esclarecem a Kardec. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles. Sob esse aspecto e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Aí alguém pode perguntar, e por que existe essa diferença entre o homem e a mulher? Vivendo na Terra, nós somos produto, resultado da educação que nós recebemos dentro das nossas casas, das experiências que nós vivemos no passado e dos valores de uma sociedade. Juntando essas três pontas, a personalidade, digamos assim, da criatura sofre a influência desses três pontos. Vivemos em uma sociedade que, pelas nossas experiências lá atrás, onde a força é quem manda, muitos de nós, de forma até inconsciente, ainda trazemos essa ideia que está muito mais relacionada à barbárie do que à lógica. Que são resultado das nossas passagens em mundos primitivos. E graças a esses valores que nós temos, nós educamos muitas vezes, gente, os meninos para serem mais ausentes com relação às suas famílias. Porque um homem lavar um prato, um homem cuidar de uma casa, não vai interferir em nada na sua masculinidade. Mas existem muitas mulheres que dizem, menino, larga essa pia, deixa que tua irmã lava. Como se o fato dele pegar na bucha e no sabão, de alguma forma, fosse deixar ele menos homem. A menina, desde cedo, ela é cobrada. Pega aquela vassoura, vem me ajudar. Tire suas roupas que estão espalhadas. E muitas vezes, tire as roupas do seu irmão. Recolha tudo que está aí no chão. E assim, de uma forma inconsciente, nós vamos preparando os nossos jovens para serem ausentes das responsabilidades da família.
das responsabilidades do lar. A mãe está doente. Mãe, eu vou jogar bola. Vai que sua irmã cuida de mim. De uma forma inconsciente, ele recebe um recado. Que a prioridade é o seu prazer, é o seu lazer. E se tem alguém dentro de casa doente, aquela pessoa não é prioridade. E quando ele se casa, isso se reflete no seu dia a dia. A esposa que está extremamente cansada com o filho doente, mas que isso não é motivo suficiente para que ele fique para cuidar das crianças, enquanto ela descansa um pouco. Porque ele não foi preparado para isso. E se nós mulheres recebêssemos esse tipo de educação, faríamos o mesmo. Porque pela nossa evolução espiritual, nós ainda trazemos a acomodação, a preguiça, como uma das características fortes na nossa personalidade. Hamed fala sobre isso. Tem um livro chamado Violetas na Janela, onde ali a gente entende que quanto menos evoluído é o espírito, mais ele entende que o trabalho é um castigo e não uma necessidade para a sua evolução. E numa conversa entre Cláudio e Patrícia, ela fica extasiada com a visão que ele tem sobre o trabalho. Porque ela entende que o trabalho não é castigo. Então, se nós temos essa tendência à acomodação, à preguiça, porque ainda é característica da pouca evolução, se chega alguém e diz assim, Daniela, minha filha, vai descansar. Vai descansar que seu irmão arruma tudo. Vocês acham que eu ia achar ruim? Não, gente. Então, o que nós precisamos compreender é que a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa forma de educar, essa sim precisa mudar. Precisamos dividir as responsabilidades do lar entre homens e mulheres. Mesmo porque lá na espiritualidade de uma coisa tenhamos certeza. Aquela pergunta, o que fizeste com aqueles que eu te confiei, vai ser feita aos pais e à igreja. Aquela igreja que vai ser só para a mãe, não procede. Porque os espíritos, eles se aproximam por necessidades e afinidades. E essas necessidades e afinidades não estão intrinsecamente ligadas apenas e exclusivamente às mães, mas aos pais. Quem já leu André Luiz vai ver naquele momento em que ele sai andando, conhecendo a colônia Nosso Lar, no primeiro livro, e tem um departamento que passeia, lotado. E toda vez que ele passa no departamento, o departamento está lotado. Aí ele para e pergunta, o que é que tem ali? Ele disse, ali os pais que família na terra são orientados. Tinham homens e mulheres. Para que eles se preparassem para uma nova experiência na terra. É bom a gente compreender isso, para que a gente entenda o tamanho da nossa responsabilidade quando nós estamos envolvidos em uma família e envolvidos na educação de seres humanos. Que possamos olhar de uma forma mais humana para nós mulheres, e de uma forma mais caridosa para os homens. Aí eu vou explicar por que caridosa, porque minha hora já estudou. Caridosa, gente, porque quando nós estimulamos uma criatura a preguiça, a devassidão, nós não estamos ajudando na sua evolução espiritual. Portanto, aquela frase que diz assim, quem quiser que prenda suas cabras, que o meu bode está solto, é o estímulo à devassidão e à falência reencarnatória. Uma boa noite. Bem, gente, nós agradecemos a Daniela, a sua presença em nossa casa, que ela leve um abraço fraterno
para todos que fazem Seara de Deus e que ela possa retornar conosco nos próximos meses, né? Vamos dar um intervalozinho para ela. Bem, gente, vamos agradecer, né, esse momento de grandes reflexões para todos nós, espíritos imortais, uns nos corpos femininos, outros em corpos masculinos, mas, enfim, todos somos espíritos, né? Então, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa noite, das reflexões em torno dos direitos dos homens e das mulheres. Agradecemos por essa casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos esclarece, que nos educa para uma vida mais aprimorada, para uma vida mais espiritualizada, mais amorosa, mais fraterna e solidária. Abençoa todos nós, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos vencer o homem velho, os vícios, as paixões, as más tendências, a ignorância, e que nós possamos avançar, nos conhecendo, nos aprimorando, nos educando e aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a tua paz, Senhor, se derrame sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós finalizamos a nossa reunião pública, desejando a todos um feliz retorno para os seus lares e pedimos que aqueles que estão em tratamento, que vão tomar o passe, que, por favor, venham para os primeiros bancos. Podem aguardar sentadinhos que o trabalhador vai orientar a entrada para o passe. Muita paz para todos.